Senhoras e senhores, boa noite. Bem-vindo a esse projeto embrionário. Sou o Thiago, se você não me conhece, também sou do varejo. Eu estou com alguns convidados hoje que, como dica, vocês precisam estar com caneta e papel, porque vai sair daqui insights, vai sair daqui ideias. Então, bem-vindo ao podcast Vendas e Conexões. Estou com duas pessoas em plena segunda-feira à noite aqui no estúdio Fontasa, então isso é uma conquista pessoal para mim. Estou com duas pessoas que, além de fãs, são amigos pessoais meus, trabalhamos no mesmo varejo e eu vou falar um pouco do currículo dessas pessoas antes de apresentar. Eu estou com ela, eu trouxe aqui o currículo impresso, estou com ela, que conhece do mundo de finanças, conhece do mundo corporativo, trabalhou no Banco Safra, trabalhou no Santander como membro superintendente no time executivo, já foi coach Life, carreira, business e gerente regional da Sicredi. Então, sempre esteve envolvida no varejo, no mundo das finanças. Então, Tati, obrigado. Obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. É uma conquista ter você aqui. E nós temos ele, que é o cara que vem da Gerdau, trabalhou 11 anos como gestor de produtos, desenvolvedor de novos mercados. É um cara que participou da Netshoes, inclusive ele participou da estruturação B2B da Argentina, o cara é gringo, pezinho lá na gringa. E é um cara que foi head do e-commerce da Best Fight, Renato Mota, ou carinhosamente Mota. Mota, obrigado por ter vindo. Essa turma andou alguns quilômetros para estar aqui, então para mim é uma conquista ter vocês. É um projeto de fato embrionário, saindo um pouco do papel, um sonho, é algo que eu gosto, de comunicação, do varejo, entender um pouquinho como outras bandeiras funcionam, como o mundo corporativo gira. Então, vamos começar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a idade no mundo corporativo, vamos falar um pouco do varejo, como que ele se comporta, como é que vocês têm visto a mudança no mundo corporativo, afinal, daquilo que vocês trazem, né, do repertório ao mundo de hoje, mudou muito a forma de fazer negócio, não, mas como fazer tem mudado. Então, vamos começar com a Tati. Tati, fala um pouquinho... e a Tati também, né? Falando um pouquinho dela, é a pessoa que gosta de podcasts policiais, é a mãe de pet, assim como eu. Sim. E fala um pouquinho para mim, Tati, para nós, no caso, né? Como é a liderança, como é que você tem enxergado esse movimento, o que você traz aí na sua bagagem de experiência, como é que o varejo tem se comportado, falando um pouco de empoderamento, falando um pouco de liderança. Então, estatisticamente, hoje, né, até nós falávamos por trás dos bastidores, o mundo tem valorizado um pouquinho mais a idade no mundo corporativo, assim como as mulheres também têm ocupado mais cadeiras. Como é que tem sido? Então, fique à vontade para falar um pouquinho como é que tem sido essa construção da sua carreira, no sentido de liderança, no sentido de mulher, de ocupar essa cadeira. Como que você enxerga o mundo hoje? Como ele tem se comportado? Tem mudado para positivo? Aí, Mota, me ajuda aqui, tá? Pra gente fazer essas provocações e a gente construir junto, tá? Pra gente entender um pouquinho. Eu sou uma mulher de 48 anos, tô na liderança, né, de uma equipe grande. E assim, eu vi o mundo... essa parte de trabalho, né, o mundo corporativo, evoluir muito nas duas pontas, tanto do etarismo quanto das mulheres na liderança, né? A gente precisa pensar que as mulheres, assim, hoje em dia, um bom percentual já ocupa cargo gerencial e até maiores do que isso, mas já são líderes. As mulheres, elas têm um perfil diferenciado, porque não que seja melhor ou não, mas ele é diferente em função do detalhe das coisas, de cuidar das pessoas, né? Além de entregar os mesmos resultados esperados de um homem, por exemplo, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu vejo que tem sido muito mais reconhecido, tem muito mais mulher na liderança hoje em dia, e acho que até por uma cobrança da sociedade, as empresas são muito vistas por isso. Talvez não seja uma campanha espontânea das empresas, mas a sociedade cobra isso e elas acabam puxando muito essa situação, né? Então, assim, eu vejo que hoje em dia as coisas mudaram. Ainda que sabemos que
parte do salário, que as mulheres ganham menos que os homens no mesmo cargo, isso é uma coisa que acontece, mas a gente vê muito mais mulher ocupando o cargo de liderança do que anteriormente, né? Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo com homens e eu tive uma liderança muito forte e que eu me espelhei muito numa mulher, uma super executiva do banco, que ela era diretora executiva, fazia parte do Comex do banco, e uma mulher super humana e que deu um tom totalmente diferente e nada deixou a desejar para os homens em termos de resultado, muito pelo contrário. Talvez em função dessa leveza dela trabalhar e de cobrar, ela conseguiu alcançar muitas coisas melhores e maiores do que os homens que estavam lá. Quanto à questão do etarismo, eu vejo assim, quando eu tinha 39 anos e estava para fazer 40, era um momento que as pessoas achavam que as pessoas de 40 anos eram muito velhas. Era o limite do mercado. O limite do mercado. Então, eu trabalhei muito tempo em banco e naquele momento eu resolvi fazer uma manobra, uma mudança de carreira, mas na minha cabeça tinha que ser assim, eu preciso fazer essa manobra com 38 para 39, porque se eu quiser voltar para trás tem que ser antes dos 40, porque depois que virar 40, Já deu meu limite, já deu meu limite. E eu fiz esse movimento e eu quis voltar um pouco para trás, né, desse movimento, porque realmente eu não conseguia atingir os patamares que eu queria, ou com a aceleração que eu imaginava que ia ter, né, com a rapidez que eu achava que ia ter. E eu tive problemas com isso, sabe? Primeiro que assim, o que eu enxergava naquele momento? Que as primeiras pessoas que faziam a seleção, a pré-seleção dos candidatos, geralmente são pessoas novas, são pessoas que estão ou estagiando, alguma coisa assim. E quando elas pegavam um currículo de 40 anos, essas pessoas imaginavam que era uma pessoa muito mais velha. Então, assim, eu senti um pouco de preconceito com isso, mas não no sentido, ela é velha, nada disso, mas assim, de não poder competir com as pessoas que estavam junto comigo participando daquele momento, porque eu tinha uma idade mais velha. O termo old school, ela é old school, eu escutei muito. Então, assim, da forma que eu falava, da forma que eu agia, hoje eu vejo assim a importância de ter todas as gerações envolvidas, porque eu aprendo muito com as pessoas que são mais novas, com as intempéries das pessoas mais novas, e eu eu hoje sei que eu tenho uma serenidade maior para lidar com todas as adversidades que aparecem no meio do trabalho, e uma certa resiliência, né? Quando eu leio algumas coisas sobre isso, eu vejo, por exemplo, que o etarismo ele traz alguns benefícios, né? Até comentando já com vocês sobre isso, que eu achei super interessante a questão do turnover, né? Que diminui muito. A gente tem uma geração que ela muda muito rápido, essa nova geração que tem. Então, ela quer uma coisa, daqui a pouco ela quer outra. E quem tem uma idade um pouco, não vou falar avançada, mas 50 assim... a mais, 50 a mais. Quem entra no grupo 50 a mais... Quem tem uma idade, assim, que tem um comprometimento um pouco maior com a questão financeira da vida, né? Então, tipo, ter uma casa, tem todo um projeto de vida, esse tipo de coisa, não é por qualquer motivo que sai da empresa. Então, isso diminui o índice de turnover da empresa. E realmente tem um pouco mais de paciência para lidar com todas as situações situações, com todas as provações que um trabalho dá, né? Que não é fácil, todo mundo sabe de todos os perrengues que a gente passa no dia a dia. E eu vejo que as gerações mais novas, elas trazem uma coisa maravilhosa, que é das mudanças, são rápidos em mudar as coisas, são rápidos na parte tecnológica, são rápidos em ideias e tudo mais. Mas eles são rápidos em mudar de emprego também. Então, assim, isso faz com que a gente entenda que a mistura dos dois seja o ideal, seja né? O ponto do equilíbrio. Seja o ponto do equilíbrio, né? E assim, eu acho que a falta de paciência é o que mais distancia
uma geração da outra, né? A pessoa que tem um pouco mais de idade, ela tende a ter um pouco mais de paciência e lidar com as coisas, seja ele com um negócio, com a ansiedade de fechar um negócio, falar com o cliente, né, de conversar com o cliente com um pouco mais de calma, com mais ponderação na hora de falar, de lidar com o cliente reclamando, né? Então, assim, esse tipo de coisa é uma coisa que aquela turma que era old school agora está sendo um pouco mais valorizada, né? Isso não significa que tudo tá lindo e maravilhoso. Não, tá? não, longe disso. Mas eu tenho visto que melhorou. Já eu percebo foi também, tem uma inclusão hoje maior, né? Quando a gente muito olha um maior. pouquinho para trás, até um pouquinho daquilo que você traz no seu repertório de marca, das bandeiras que você já participou, que são grandes bandeiras. Então, hoje, olhando para elas mesmas, nós temos um movimento diferente, né? Querendo encontrar um ponto de equilíbrio. Nós falávamos sobre, como era o nome do filme? Estagiário, né? Estagiário, fantástico. Robin Williams, talvez? Robin Williams. Robert De Niro. Robert De Niro. Acho que é com Robert De Niro, é isso. E fala justamente sobre, né? Reflete um pouco do que nós trouxemos aqui. E eu vejo, sim, um movimento diferente. Mas deixa eu comentar uma coisa. Eu entendo que, na minha pequena visão, tá? Assim, muito micro disso, que a questão da mulher estar no mercado me parece um movimento muito social, né, da sociedade para as empresas. E essa parte do etarismo, apesar de ter uma pauta social, na questão social ainda não é uma coisa muito chamativa. Então, eu tenho a impressão que isso foi uma necessidade que as próprias empresas entenderam que estava colocando uma faixa etária muito baixa e que não tinha resiliência para aguentar os trancos, entende? Logo, nós precisávamos da experiência dos 50 a mais. Cabelo branco, né, gente? Tem que ter um pouquinho. É verdade, e faz sentido, concordo plenamente. Ô Mota, completa pra gente aí um pouquinho do seu repertório, como que é essa parada aí da gringa, como é que você vê o movimento pra gente... completar com o que a Tati fala, talvez o repertório de vocês seja até maior do que o meu. Como é que o mercado tem se comportado? Quem é o Mota? O que você traz na bagagem? Fala um pouquinho, eu já falei um pouco do seu currículo. Obrigado vocês estarem aqui. Obrigado você, Ti. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é um momento de as resenhas de almoço, as resenhas pós-trabalho, durante trabalho agora sendo... formalizado então, aqui, é né? Verdade. Mas de um jeito leve, de um jeito descontraído. Você sabe que a Tati fala da idade, parece que ela é mais velha e eu tenho praticamente a mesma idade que a Tati. Eu tenho 45 anos, eu vou fazer esse ano 45 anos. Sou casado, tenho 2 filhos. Você é da geração old school? eu comecei a perceber que eu sou old school, comecei a perceber que a gente está ficando mais experiente, né, Tati? Se é assim que podemos dizer. Quando os nossos filhos começam a dizer que a gente é antiquado, que os nossos filhos começam a dizer que a gente é tiozinho, né? E na empresa também. Só que esse movimento é engraçado que ele começa a acontecer de uma forma gradual e você pensa... Eu estou no mercado de trabalho desde 14 anos de idade. E eu sempre tive numa posição do novo, do jovem, de ouvir muitas pessoas experientes dizer, olha, você ainda tem um caminho longo pela frente. E agora, nos últimos anos, a gente parece, com a posição de liderança, de gestão, você começa a estar do outro lado, né? E tem um momento que isso você reflete e... Do outro lado você fala, você fazendo a seleção. Agora eu, né, sendo a pessoa que vai dar os conselhos, que vai dizer, olha, eu já passei por esse filme, tenha paciência, como a Tati disse e tal. E é engraçado que do mesmo jeito que dá um medo, um friozinho na barriga do tipo, estou ficando mais velho, o que eu fiz? Valeu a pena? Você também começa a ser referência para as pessoas, né? Eu, pelo menos, não tenho do que me queixar, né? Da minha carreira, de tudo que eu já passei. E aí você começa a potencializar aquilo e mostrar para as pessoas que, poxa, eu acho que eu posso contribuir aí para o teu crescimento, eu acho que eu posso te ajudar na tua jornada, né? É até melhor você ver dessa forma do que você ver como uma pessoa que está ficando
velha e, de certa forma, não producente. Isso não é uma verdade. E pegando um gancho do que a Tati disse, cada vez mais, eu acho que nos anos, quando eu estava na Gerdau, a gente como geração X, né, que eles falam e tal, era uma geração cheia de volúpia, né, de chegar no cargo de gestão. A universidade já fazia parte da vida de todo mundo, então você saía do segundo grau, você precisava ter um curso superior. Quase uma via de regra, né? Exatamente, né? E aí foi um momento onde as empresas priorizaram muito os mais jovens. Muito. E eu percebi ao longo dessa jornada que, óbvio que muitos tiveram sucesso, mas uma maioria importante não estava preparada para aquilo. Aquele modelo ainda anterior, e veja bem, eu não estou dizendo que... Eles estavam tabulados, né? Mas não... aquela coisa, quando vem a tecnologia e eles já estavam preparados para a tecnologia, então as empresas rapidamente, os programas de trainee começaram a crescer muito, os programas de estágio. Eu venho de uma empresa como a Gerdau que tinha programas super assediados no mercado de trainee. Eu não fui um trainee, mas eu tinha vontade de ser um trainee. E é engraçado porque depois de um tempo você percebe que por toda a volúpia, por toda a ansiedade, a vontade de alcançar um cargo de liderança, de gestão, o tempo é o remédio, a resposta para todas as coisas, né? O senhor dá razão. O old school daquela época, né? 2010, 2008, 2006, eles tinham o papel deles que era muito importante. Só que a gente estava tão envolvido com tudo que era novo, com todas as tendências, que parecia que essas pessoas não tinham importância. Eu senti isso. Eu senti isso para com essas pessoas. Não, mas ele é velho. Eu cheguei a pensar isso. E ainda bem que a gente muda de opinião, né? E eu vejo que conselhos que às vezes a gente achava piega, conselhos que às vezes a gente achava que não, mas você não... Hoje a tecnologia é diferente e tal. Eram conselhos muito valiosos, muito importantes. Hoje, eu entendo que o mercado entendeu esse movimento e a importância, sim, do jovem, do que é dinâmico, do que é intempestivo muitas vezes. É importante esse perfil, mas é muito importante que tenha o perfil do maduro, do que tem... A Tati falou muito bem da resiliência, né? Eu tenho pessoas na equipe, jovens, que qualquer tipo de adversidade é um problema para eles. E aí você fala, poxa, mas eu já passei por situação muito pior. Por que você já tá jogando a toalha, sabe? Por que você tá achando complexo? Por que você tá achando complexo? É do jogo, é um processo, é assim mesmo, né? Então, eu trato com muita leveza, assim, né? Não, acho que ficar velho, maduro, experiente, é um processo complexo. Cada um tem os seus monstros dentro de você. Às vezes você quer... com tantos coaches por aí, com tantos, né? Você fala, pô, o que eu fiz, né? Nós vamos voltar com a Tati, viu? Ela é coach. Coach de formação. Você fala assim, pô, será que eu deixei passar alguma coisa? Eu acho que, refletindo bem, foi muito legal a minha jornada. Olho pra trás, tudo que eu conquistei, né? Junto com a minha companheira, que é a minha esposa. Eu acho que eu tô num momento bom da minha vida. Eu diria que é um dos melhores momentos da minha vida. Fazendo uma reflexão para mim mesmo, eu tava falando isso hoje pra minha esposa. Eu falei assim, no sentido de time, né, que compartilho com vocês a mesma cadeira de liderança, né? Então, em algum momento, nós somos pares. Eu tenho a minha equipe, que demorei para construir, mas hoje, olhando, eu falei assim, eu tô tão feliz. Falei assim, primeiro que eu vou receber os caras no podcast. Já é uma conquista. São pessoas que eu sou fã, sou amigo. Profissionalmente... eu nunca estive tão bem, no sentido de liberdade, o formato que a empresa permite que a gente trabalhe, e olhando assim, você vê que você está atingindo seus indicadores, construiu uma equipe, fala, cara, eu estou nesse mesmo momento, eu estou num momento assim, feliz. E você acha, Mota, você, Tati, até pra gente mergulhar um pouco mais, até no repertório de vocês, você acha que quando você fala da Gerdau, que entre os programas de trainee, eu acredito que no banco também, que eu passei um pouquinho ali pro banco, também tinha esses programas de trainee, liderança. Vocês acham que o mercado foi precipitado naquele momento de pegar só os mais novos, talvez tentar fazer um movimento, ou colocar que seja ali, eu não vou dizer um rótulo, mas nas entrelinhas sim, colocar um prazo de validade para a galera? Existiam algumas empresas, e eu trabalhei em algumas, que tem programa de aceleração, aposentadoria antecipada e tal. Você acha que existiu esse movimento, seja na Gerdau, seja no banco?
e a galera falou, opa, não, acho que nós erramos, não, vamos equilibrar a balança, e a gente está nesse momento de equilibrar. Hoje vocês, nós estamos na posição de liderança, então muitas das vezes eu sou o cara que faço a entrevista, que faço as escolhas, e eu olho muito no sentido que a Tati falou, eu preciso do compromisso e comprometimento, não que o mais novo não tenha, né, eu não posso aqui generalizar, mas tem aquele descompromisso. O cara não é apegado, ele trabalha 2 dias, faz a integração, vai embora, não gostei. Inclusive então não existia essa cultura nossa, né? Você acha que o mercado ele tá nesse ponto de equilíbrio? Vocês concordam talvez nisso ou não? Que deu um passo atrás e falou, opa, não é isso? Eu vou te falar sobre os trainees, assim. Cara, eu queria ser uma trainee, porque os caras são muito feras. Eles são muito mais preparados. A gente, para chegar à faculdade e a falar uma segunda língua, e olhe lá, os caras já estavam assim, no inglês business, Exato. já estavam, assim, super poderosos, uma pós-graduação fora do país, eles estavam muito à nossa frente, né? O problema é que, sem a maturidade, a pessoa não sabe lidar com o cargo que ela vai assumir. Então, como é que você assim, a gente aprendeu meio na marra com as coisas, a liderar as pessoas. Ninguém nasce sabendo isso. Só quando você coloca uma pessoa muito nova, ainda que ela seja super expert em muitas coisas, que eles eram mesmo. Nossa, olha o currículo dessa pessoa, ele vai ser meu chefe. Era essa verdade, o que a gente olhava, concordo. sabe, assim. E aí, de repente, elas talvez não tiveram uma desenvoltura tão grande justamente por não saber lidar com pessoas. Eu tenho certeza que um trainee de TI, que não tem muito que ter esse cuidado de lidar com outros seres humanos, os caras bombaram. Mas, na verdade, isso a gente só consegue entender e lidar com muita humildade. E naquele momento a humildade não era necessária, porque os caras eram muito tops. Então, assim, como é que bota eles para serem líderes de outros líderes, por exemplo, se o cara não tem humildade, porque ele não precisava. O cara era top. Então, assim, eu tinha certeza, nossa, eu queria ter o currículo desse trainee. Mesmo sendo gerente geral de uma agência, e entregando resultado e fazendo gestão de 18, de 15 pessoas. Mas, assim, é isso. Eu acho que não que as empresas se precipitaram. Cara, era uma aposta. E os caras eram bons e mereciam estar naqueles programas. E nós não saberíamos dar resposta se não fosse testado. Se não fosse testado, entende? Talvez, eu não sei se a forma como ela foi introduzida no mercado, se tem certo ou errado, mas precisava ser feito, né? Hoje, eu sou um pai, a gente estava conversando disso na hora do almoço, eu e a Tati, bastante exigente, né? Eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. E eu não estou falando sobre dar coisas, sobre coisas materiais, mas sobre conhecimento, que é a liberdade de qualquer ser humano. Quando a Tati contando agora, me veio um flash aqui na minha cabeça, eu lembro que eu sou de 79, eles falam que a geração X é essa galera, né? E quando foi nos anos 90, eu estava terminando o 2º grau e eu demorei um pouco para entrar na universidade. Quando e aí eu comecei com um cargo de assistente de alguma coisa, planejamento e controle da produção, e já tinha trainees que já tinham morado 1 ano fora. Eu trabalhei numa siderúrgica, onde uma das exigências eram universidades federais, era FEI, era Mauá, eram engenheiros de produção, engenheiro mecânico. E os caras vinham de um jeito que eu me sentia... Eu falei assim, cara, quem sou eu na fila do pão? Olha o currículo desse cara, né? Mas isso foi importante, voltando à tua pergunta, para eu entender onde era o meu lugar. E o meu lugar era correr atrás dos meus sonhos, que eu também podia. Competir com esses caras. Exato. Filho de proletário, meu pai torneiro mecânico, minha mãe funcionária pública, eu entendi que isso era importante. Hoje, eu não tenho dúvida que a única coisa que meus filhos têm que pensar, além de assistir anime e ouvir trap, é estudar pra caramba. O anime e o trap eu não consigo tirar deles, entendeu? É estudar muito. Porque hoje, se nós temos a oportunidade de estarmos aqui conversando e falando sobre gestão, passando por empresas que nós passamos, é porque nós acreditamos, né? É por causa do movimento dos trainees. É entender o quão importante era a gente estar inserido
nesse ecossistema, não sabe? que nós estivéssemos, né? Mas é até legal a reflexão que você trouxe, né? Não que nós estivéssemos, mas talvez tirar a gente da zona do conforto. Falar, caraca, meu, se eu não correr, se eu não competir com o currículo desses caras, talvez eu não chegue, talvez nós não estaríamos nessas cadeiras. Exatamente. Né? Ainda mais vocês, né? Não que só porque eu sou da geração Y, Z, mas não por isso. Mas eu acho que as coisas foram mudando um pouco, né? Porque, assim, na nossa geração, qual que era o nosso objetivo de vida? Né? Era comprar uma casa, era comprar um carro, ter filho, casar. Hoje a geração não pensa muito nisso. Então, assim, e o cachorro era o último, né? Então, assim, era para quem já tinha conquistado tudo isso. E a gente tá aqui, né, Mota? Todo mundo tem a sua família, muito bem casado, com os nossos filhos e as carreiras consolidadas. Mas teve uma época que a gente batalhava por isso. Essa nova geração, por exemplo, o carro não é uma conquista para eles. O que importa, é verdade. O que importa, porque tem Uber, tem, né? A gente precisava, era o que mais fazia a gente sentir liberdade era ter um carro na mão. Exato. Né? Hoje você pode alugar um carro, hoje você tem Uber, então assim, não tem um objetivo palpável para alcançar. Claro, né? Não tem um objetivo Não, assim, claro. é tangível, né? O que ele quer? Eu quero ser famoso, eu quero ser rico. Então, não é tangível, né? Então, assim, tem muito dessa diferença e que eu acho também que o trainee, quando ele veio com o sonho de uma coisa que também não era tangível. O que ele queria? O poder. Muito. A cadeira. A cadeira. A vaidade era a vaidade, né? Então, assim, olha, sinceramente, sim, era legal da gente. Eu tô falando por mim, assim, era legal eu olhar o currículo dele, mas eu assim, me despertava, mas eu sabia que estava muito distante. Porque ele teve uma situação por trás que fez com que ele chegasse naquilo, mas eu não tive, entende? Tá tudo bem, né? Muito pelo contrário, quando eu olhava o currículo no treino, eu falava, esse cara vai ser meu chefe, né? Então, assim, tinha isso. Mas eu acho que isso traz uma grande diferença de uma geração para outra, né? Dessa formação exacerbada, porque às vezes a pessoa faz uma coisa, depois ele faz outra, depois ele faz outra, ele não se encontra. Ou começa todas e não faz nenhuma. Começa todas e não faz nenhuma. É o famoso pato, né? Nada voa, anda e não faz nada bem, né? Exato. E aí tem essa situação de que a conquista dele é muito abstrata. Ele não tem um objetivo que ele pega, que ele alcança e aquilo lá faz parte. Então, assim, se ele morar na casa da mãe dele, dos pais dele para sempre, tá tudo bem, né? Se ele tiver um carro, mas o carro para ele ter tem que ser um super carro, né? Então daí a gente vê um pouco dessa diferença até por uma questão sociocultural, né? Porque os trainees geralmente não são pessoas simples, né? São pessoas assim mais abastadas, de famílias abastadas que formaram aquele profissional, né? Que deram para ele a oportunidade, né? Então... E é verdade, e eu concordo com você, e até mesmo também quando você fala sobre algo palpável, vai muito, voltando um passo atrás das nossas gerações, vai muito da forma daquilo que nós fomos criados. Então é engraçado que quando você fala sobre eu não quero que minha filha passe pelas mesmas coisas, eu também tenho uma filha, minha filha tem 7 anos. Eu também não quero, como meu pai não queria que eu passasse pelas mesmas da dele, logo eu tenho formação superior, meu pai não. Então é engraçado que nós vamos evoluindo. Só que aí é até um medo que eu tenho quanto pai, o tanto que a gente evolui de proteção, de não querer, de nada ficar tangível, né? Então vai muito da crença, vai muito daquilo que era uma verdade no passado. E a gente está falando aqui sobre etarismo, sobre, de certa forma, inclusão. E eu acredito que as próximas gerações já vêm mais escoladas, vêm com umas crenças... As nossas crenças, em alguns momentos, as minhas, são crenças limitantes. Cara, tá tudo bem errar, recalcular a rota. Enfim, talvez a Tati compartilhe da mesma opinião, ela sabe falar mais tecnicamente, mas é um pouco disso, não é, Tati? Então, talvez da gente formar pessoas para o mundo, eu tô falando por mim, pela minha filha. Meu pai não queria que eu passasse pelo que ele passou. E deu certo. Eu não quero que minha filha passe pelo que eu passei. E na visão do meu pai, eu tive uma vida privilegiada.
E quando eu olho para minha filha, eu falo assim, eu posso dar mais acesso do que eu tinha. Então, eu queria o carro. Minha filha não. Minha filha talvez nem carta vai ter, ela vai andar de aplicativo. E você acha que isso é uma influência? Falando até um pouco profissionalmente dentro do coach, da análise de business, life, enfim. Eu acho que é, e eu acho que é, assim, a base da pessoa, independente de ser na parte profissional ou qualquer coisa, ela é muito importante, né? Então, assim, a gente vê o desempenho das pessoas que têm uma base sólida, e eu não estou falando de família tradicional, assim, estou falando de amor, né? O desempenho dessas pessoas. Mas eu queria também colocar uma outra situação, que talvez eu esteja atravessando um pouquinho, mas assim, essa mesma geração, independente dessa essa diferença toda que eles trazem, né? Essa forma deles de serem agilidade, essa energia, esse dinamismo. Obrigada, tudo muda, gente. Tudo muda. Amanhã tá tudo certo, não troquei, não é mais isso que eu quero. Tá tudo certo, mas eles fizeram do mundo muito melhor em alguns quesitos que a gente não pode esquecer. A minha geração se fumava no caixa do banco. É verdade, é engraçado. E a minha geração, assim, não, era... fumava no avião, né? Não, eu não peguei. Mas tinha ala de fumantes. Eu só vejo uns vídeos, não participei disso, mas eu não tô querendo dizer que nós vivenciamos isso que você, por ser mais jovem. Não, eu não peguei fumar no avião, mas eu peguei, por exemplo, o caixa do banco que fumava no caixa, inclusive nas agências mais antigas do banco, tinha um cinzeiro no caixa. Então, assim, eu lembro disso, eu lembro, assim, de coisas que... de situações de jogar lixo na rua, que essa geração veio mais politicamente correta nesse sentido. Então, assim, a gente precisava desse choque também, né? Então, assim, nós influenciamos toda essa base de estudo, de cultura, do que pode, do que não pode, estando certo ou não. Né? A gente não sabe porque as coisas vão evoluindo de um jeito todo. Mas eu acho que eles também trouxeram muita coisa boa nesse sentido. Social. Envolvimento social, a própria tecnologia, né, que eles trouxeram e vieram com muita facilidade com isso, que pra gente no começo era uma dificuldade muito grande. Então, assim, eu acho que tudo se complementa, né? Como a gente vai ficar no futuro, eu não sei. Que agora as coisas estão se dispersando demais. Mas são momentos cíclicos. Foi você que conversou isso comigo? Foi, a gente estava falando exatamente. Eu acho que é legal a gente deixar claro que é óbvio, como old schools que somos, a gente puxa aqui o carvão para nossa sardinha, mas não tem certo e errado, não é com juízo de valor que nós falamos. A gente está colocando aqui, quando você traz esse tema de etarismo, né, da mulher no mercado de trabalho, é como era e como é. Eu acho que tem muito mais coisas boas para se falar do que coisas ruins. Evoluímos. Mas o que a gente tem que procurar nesse meio do caminho é o equilíbrio. E a gente começa a perceber, nós que temos um pouco mais de experiência aí nesse trajeto, porque, Tati, se você observar, e isso eu me orgulho de dizer, nós somos uma geração que participamos de mais mudanças significativas e importantes em século, né? Em troca de séculos. Na existência, quase. Na existência. É verdade. Eu fui ontem, eu fui num bar ali em Santo André, em São Paulo, e tinha um telefone. E o Pedro, meu filho mais velho de 15 anos, explicando pro Felipe, de 9, como é que faz? Ó, você vem aqui, pega um e disca aqui, 1, 2. Ele não tinha a mínima ideia do que ele tava falando. E era um telefone que discava. Ele discava, então... Olha o que a gente passou, a gente vivenciou isso, a gente sabe o que é orelhão, a gente sabe o que é um mimeógrafo, o cheirinho da folha de álcool. De álcool, verdade. Então, a gente só tá querendo dizer o seguinte, a Tati tocou num ponto, será que isso vai ser bom lá na frente, a forma como tudo tá acontecendo? É importante o equilíbrio, é importante que as idades e as fases, os ciclos se complementem, mas realmente a gente não sabe como é que vai ser lá na frente. Tem muita coisa para melhorar? Muita coisa para melhorar. Tem muita coisa que eu preferia como era antigamente, né? O mediatismo, talvez um pouquinho, não quero entrar muito nesse tema, mas
respeito, tem valores do nosso tempo que isso eu não abro mão. E eu acho, a gente estava falando disso na hora do almoço, sabe? O Roger, que até viria com a gente aqui e tal. Até onde, né? Liberdade. Qual a liberdade que você dá para essa geração que tá vindo, né? Eles podem, do mesmo jeito que eles são mais conscientes, são mais politicamente corretos, eles podem tudo, né? Não tem que ter um limite ali, não tem que ter uma espécie de rotina, não teria que... Porque eles não querem rotina. Não querem, eu sei, porque eu tenho filho de 15 anos. E tudo se aplica até no mundo corporativo, né? Quando a gente fala sobre, tipo assim, eu já fiz isso, selecionar candidato, foi muito bem na entrevista, por isso que eu contratei. Cara, fez 3 dias de treinamento, acho que não é isso que eu quero. Assim, gente, como isso? Thiago, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Nem chegou, como é que você sabe? Eu não do quero, home não é office mim. e do híbrido. Do home office e do híbrido. Imagina, né, Tati? Home office e híbrido. Se a gente... Hoje, home office híbrido, ou híbrido, ou home office 100%, ou híbrido, é pré-requisito para aceitar a vaga. Eu não tô falando da empresa, eu tô falando do candidato. Sim. Ele pergunta, mas é home office? Quantas vezes que eu tenho que ir pro escritório? Quer dizer, não sei, eu entendo que para a empresa, se você colocar ali, né, fizer um DRE de despesa, tal, ajuda muito. Você pode ser mais producente, trabalhando remotamente, mais econômico, mas existem trabalhos ainda que é muito importante o presencial, né? E isso, essa geração, ela já nasce, ela já cresce entendendo que ela quer trabalhar em casa, por exemplo. Esse é o modelo, né? Esse é o modelo. Esse é o equilíbrio que a gente tem que trazer e dizer, poxa, não é bem assim, vamos entender, né? Enfim. Mas eu acho que até trazendo essa questão que você falou de uma certa exigência do candidato, que essa é uma grande diferença que tem das gerações, né? Porque a gente tentava de qualquer modo se adaptar à empresa porque a gente queria um emprego. Concordo. A geração de hoje, o que eu vejo é assim, ó, eu sou um profissional e a empresa tem que se adaptar a mim. Né? Então, assim, é o meu horário. É bom. Não, é verdade. É o meu horário, o meu formato. As minhas necessidades. A questão, por exemplo, e daí volta um pouquinho na questão da mulher, que é do dress code, que a gente precisa ter um formato até para se empoderar mesmo, na questão de como se vestir dentro da empresa. Não estou dizendo que a gente tem que estar super produzida, não é nada disso, mas assim, a forma com que você se veste, ou que você fala, ou que você impõe um certo respeito. Então, assim, e hoje as empresas precisam se adaptar, até porque quando o candidato vem, aí não depende da idade. A empresa tem que se adaptar a ele, porque senão ela está sendo preconceituosa com aquele perfil. Então, é muito difícil, tanto para a empresa lidar com isso, como para os líderes lidarem com essas pessoas. E ter essas pessoas como líder deve ser muito mais difícil. Porque, assim, você pisa em ovo, você não sabe o que você vai falar. Pode machucar alguém ou fazer, sabe? A gente ainda não tem essa resposta. Não, então, complexo, assim... E essa questão da exigência do candidato para com ele, então é assim, ó... Eu prefiro trabalhar dessa forma. De sexta-feira eu tenho um compromisso. Sexta-feira à tarde eu faço terapia e eu faço pilates porque eu preciso. Eu, inclusive, assim, vocês oferecem... Você teve umas pecinhas dessa, Tati? Já tive, sim. Já, Mota? Já. Então, assim, e esse tipo de coisa, sabe? Por exemplo, olha, eu não vou... E tem muito dessa situação, tem muita mesmo dessa situação. E ainda assim, eu digo para você que existem pessoas legítimas e que isso realmente faz. Por exemplo, eu tenho certeza que nessa mesa aqui, todas as pessoas que em algum momento trabalharam em home office, quase que trabalharam muito mais do que no presencial, porque a gente não para nem para comer quando a gente está no home office, né? E só que tem alguns que usam disso para fazer outras coisas. Benefício próprio, Benefício na maldade. próprio. Então, assim, é muito difícil achar esse equilíbrio, sabe? De você ter os profissionais, porque eu vejo, por exemplo, na pandemia, que tivemos que fazer home office.
Não foi uma opção, né? E as pessoas produziram fortemente, até porque precisavam ocupar a mente, porque não sabia o que ia acontecer com o mundo. E tudo rendeu. Só que isso agora virou uma coisa que, assim, virou uma exigência das pessoas. E as pessoas precisam entender que as empresas têm os seus formatos e que não é a empresa que tem que se adaptar ao profissional, é o profissional que tem que se adaptar, senão... E é por isso que eles não aguentam ficar muito tempo no cargo, porque eles não querem se adaptar, né? Olha, eu sou assim e eu trabalho dessa forma. Só que como assim você assim trabalha dessa forma com 18 anos? Entende? Muita coisa vai rolar ainda, né? Essa parte, assim, se eu puder, um achismo total meu, aí é onde eu trago a questão do valor que nós tínhamos e que hoje eu acho que se perdeu um pouco isso, sabe? Toda jornada, toda caminhada, quando ela se inicia, eu não quero trazer aqui o exemplo de militar, que pode até sugerir alguma coisa, não é isso, mas vamos imaginar uma arte marcial que você começa, a própria natação. Tem o começo que é chato, que é repetitivo, que você tem que fazer várias vezes, que você tem que treinar à exaustão para chegar na perfeição. Eles não querem passar por isso. Exato. Não querem passar por isso. E eu acho que isso é inevitável. Não tem como. Não existe essa possibilidade. Quando a Tati fala de se adaptar, eu acho que tem eu queria só fazer um contraponto, Tati. Eu acho que quando você está na frente do entrevistador das empresas, é um acordo, né? Você tem que aceitar e ele tem que aceitar. Tem que ser em comum acordo. Na nossa época, a gente se adaptava totalmente à empresa. Sim. Hoje, eu acho que você precisa perguntar, você tem que questionar, tem que ser bom para você. Mas não que o produto e a empresa tenham que se adaptar 100% a você. Não, tem que ter o equilíbrio. O que acontece é a polarização, e aí a gente tem que estar no meio. Imagina uma linha, e aí nem o céu nem o inferno. Os extremos, eles não são saudáveis em nenhuma circunstância. E aí tem que ter o equilíbrio. Esse equilíbrio é o que a gente busca hoje, né? Como gestores, na contratação. E tem muitas coisas que os jovens, os novos, quando eles vão trabalhar, que é legítimo, como a Tati falou, tem coisas que são legítimas, né? E a gente também aprende muito com eles, muito. Mas eu acho que existe um caminho que ele tem que ser trilhado. Ele tem que passar por algumas coisas. E não quer passar. Então isso é complexo. E aí eu sou um pouco duro em relação a isso ainda, né? Eu sou super aberto, adoro mudar de opinião, acho que é super saudável. Mas eu acho que tem coisas que os mais jovens, eles têm que passar. É assim, no processo evolutivo, na vida, é assim, né? Bem, vamos ver como que isso vai ser. Ô Tati, vamos pegar um gancho pro próximo tema que eu quero trazer, aí a gente vai falar um pouco sobre inovação e tal, mas só pra gente fechar o gancho de uma pauta que eu acho super importante, até um pouquinho antes da gente entrar aqui nas câmeras, nós falávamos sobre pesquisa, sobre taxas percentuais. Você sempre ocupou, dentro do que eu estudei, você sempre ocupou os cargos de liderança, inclusive no Santander você estava junto com a staff executiva e tal. De lá para cá, apesar disso não fazer tanto tempo, mas naquele momento, na cadeira que você ocupava e hoje na empresa que você trabalha, ainda existe uma minoritária de mulheres, sim ou não? Essa é a primeira pergunta. E dentro dessa mesma pergunta, quando hoje você ocupa uma cadeira de liderança quanto mulher, ainda existe o super topo da pirâmide maiormente homens ou não, ou está mais equilibrado, ou assim como a gente fez uma reflexão de idades, essa reflexão do empoderamento está entrando junto com tudo isso, com esse movimento? Eu acho que já está bem, eu acho que já está se equilibrando, né? A gente já tem bastante mulher em cargos de liderança, não estamos igualados, mas eu acho que isso tem melhorado muito. E isso, daquele tempo para cá, ele acelerou demais. Então, assim, a gente realmente tinha, assim, muitos homens na liderança, a pirâmide era, assim, muito mais masculina, mas hoje eu já vejo, assim, um número muito diferente. A gente vê muitas mulheres empoderadas, não é uma palavra que, né? Mas assim,
São mulheres fortes, o que inclusive me chamou a atenção que a gente estava conversando, que é exatamente isso. A mulher, ela não precisa, na hora que ela alcança um cargo de liderança, ela tentar ser como o homem é, né? Assim, muito mais racional, muito mais... É muito importante um líder ser racional na hora que ele tem que ser. Mas esse detalhe, esse cuidado que ela tem, e que os homens também têm, mas numa quantidade um pouquinho menor, né, do que as mulheres, isso melhora muito a questão do dia a dia, né? Então, assim, as mulheres são mais detalhistas. A gente precisa entender, inclusive eu participei de uma reunião na empresa onde eu trabalho, que teve uma advogada que escreveu um livro ótimo e eu achei super interessante, é que as mulheres, a gente precisa lembrar, e isso não é uma coisa que mudou, de que elas continuam a rotina delas, o trabalho delas continua em casa. Isso não é uma coisa que mudou. Então, assim, elas alcançaram cargos de liderança, pode ser até que elas tenham uma rede de apoio em casa que facilite para elas, mas depois o filho, né, a carga que tem da casa, ela continua. E quanto menor o cargo dela, isso deixa as mulheres muito mais exaustas, né, na questão braçal do trabalho. Sim, ela trabalha o dia inteiro e cuida dos filhos, e assim, não tem uma mulher que não cuide de logística depois que tem filho. Porque, além de tudo isso, ela tem que ter a logística operacional da casa. Tem comida na geladeira, tem lanche para o filho, a roupa tá lavada, tem roupa passada para eu trabalhar no dia seguinte. Sempre as mulheres com 2 empregos, né? Sempre. De fato, né? Então, assim, isso é uma coisa que não mudou. Mesmo com toda essa mudança na parte corporativa das mulheres alcançarem, elas ainda têm isso, né? Eu fiz um curso de ESG numa faculdade, e uma das preletoras assim, que estava apresentando lá pra gente, ela falou assim que as mulheres sentem muita dor na consciência por deixarem os filhos, né? Isso não é verdade, né? A gente não tem essa dor na consciência, porque nós somos pessoas, né? Então, assim, a gente também tem esse desejo de se realizar profissionalmente, né? Então, assim, a gente estuda, nós estamos estudando sempre, a gente está o tempo inteiro galgando uma coisa melhor e a gente tem mais os filhos e a família. E tá tudo bem. E isso a gente acumula. Então, assim, sim, a gente está alcançando muitas coisas, mas muitas coisas antigas continuam da mesma forma. Tati, eu queria complementar, a Tati conhece um pouquinho da minha história, ela vai... É verdade, esse bilhete é verdade. Vamos lá. Eu concordo plenamente, a Tati, eu tenho uma admiração muito grande pela Tati, pela mulher que ela é, e nós trabalhamos juntos, enfim. Eu acredito no que ela falou, que ainda, né, tem isso, mas eu acho, Thiago, e agora eu vou falar, né, eles gostam de falar lugar de fala, né, eu vou usar essa frase. Vou usar o meu lugar. Vou usar o meu lugar de fala para dizer o seguinte, que os homens têm uma responsabilidade muito grande. E, Tati, tem que também haver mais sororidade, né? Que é o apoio entre as mulheres. Deixa eu falar por quê, eu vou explicar o motivo da minha fala. Minha esposa, ela trabalha no ramo hoteleiro. E ela trabalha um dia sim e o outro também. E minha esposa, ela ama o trabalho dela. E nós resolvemos ter filhos, né? Como qualquer ser humano, né? Constituir como uma família. Família. Sim. E há 2 anos atrás, a Tati sabe dessa história, porque a gente conversa bastante, houve um momento onde ela foi chamada para trabalhar em outro estado. E aí imagina, né? Vamos lá, né? Uma mulher que trabalha, que tem 2 filhos, está sendo chamada para trabalhar em um outro estado, onde, em tese, os filhos não iriam, o marido não iria. Guarda essa informação aí agora, tá? E vamos olhar o homem acontecendo a mesma situação. Thiago, caminhoneiro. Thiago, se o cara é caminhoneiro, ele praticamente não fica em casa. E tá tudo bem. Ele é caminhoneiro, tá, né?
Então a mulher leva a criança para o médico, ela cuida da criança, ela cuida da casa. O médico, o engenheiro que tem que acompanhar obras pelo Brasil. Todas essas situações do lado do homem, ela é aceitável e compreensível. Quando a minha esposa, agora eu vou voltar para o caso dela. Quando isso aconteceu, primeiro que ela ficou, eu senti que ela se sentiu culpada se ela aceitasse. Ela se sentiria culpada, né? Mas eu não posso sair atrás do meu sonho e fazer o que eu tenho que fazer e deixar você com as crianças. E aí, sem falsa modéstia e com toda a humildade do mundo, eu falei, você vai. Mas e as crianças? Eu cuido das crianças. Mas e a casa? Eu cuido da casa. E vai fazer o que talvez, se eu tivesse a oportunidade, eu iria fazer. E onde a gente encontrou menos apoio foi, assim, entendam, né? Foi com as mulheres. Ela foi muito julgada por isso. Muito julgada. Como que você vai aceitar essa proposta e deixar seus filhos? Como é que fica? Fica que hoje, depois de 2 anos que ela esteve fora, não foi um só, foram 2 anos, foi uma realização profissional que ela lembra com muito carinho, foi muito importante para a carreira dela. Os meus filhos a têm como uma heroína, como uma mamãe que proporciona passeios maravilhosos, porque como ela é de hotelaria, ela foi pro Rio e foi para Minas. E foi muito legal. E é óbvio que no começo tem toda uma fase de adaptação, tem uma fase da saudade, bateu essa saudade nela também, e foi maravilhoso, sabe? Então, ela foi muito julgada pelas mulheres. Ela foi muito julgada pelas mulheres, né? Então, por isso que eu falo da sororidade. Eu acho que isso tem que existir, porque o homem pode, né? O homem pode ser caminhoneiro, ele pode ser engenheiro. Voltar uma vez por mês pra casa. Voltar uma vez por mês. Por que a mulher não pode fazer isso? Eu fiquei muito feliz que ela foi atrás. Ela tá fazendo a 2ª faculdade agora. Não é tudo maravilhas, tem toda uma complexidade nessas histórias todas, mas ela foi e fez, assim, e eu fico muito feliz de poder ter ajudado, sabe? E pra mim foi ótimo, assim, eu gosto de casa, eu cuido das coisas mesmo, cuido das crianças, e foi ótimo, tá tudo certo, cara, tá tudo certo, sabe? E eu acho que é isso, a mulher, ela cada vez mais, ela tem que provar o quanto ela é capaz, porque que ela é capaz a gente não tem a mínima dúvida. Eu não tenho a mínima dúvida. Não. Afinal, somos iguais. Então, exatamente. Ponto. Da mesma forma que temos a capacidade, temos líderes incríveis na corporação masculina, nós temos líderes incríveis, mulheres, e que se multipliquem. Mas eu concordo com a sua fala. Às vezes existe, não sei nem se é a palavra certa, mas existe até o preconceito interno, né? Porque querendo ou não, é um preconceito. Como assim você vai... Tá tudo bem? Somos casados, é pai. Da mesma forma que eu tenho a capacidade, quanto mãe, de lidar com as crianças, nós também temos. E faz sentido, é legítimo. Concordo com a sua fala. Me fala um pouco aí do seu repertório, pra gente entrar um pouco no tema inovação. Você traz um mix aí meio gringo, trabalhou com os clientes ajudando a ativar a unidade da Netshoes na Argentina. Vamos trazer agora, nós falamos um pouquinho de idade, falou um pouquinho de empoderamento. Eu gosto até do tema, né, vendas e conexões, que eu acredito, de novo, né, naquela palavra bonita. A venda, ela é atemporal. Você quer comprar, eu quero vender. Esse conceito existe, é legítimo e é atemporal. Só que a forma do como tem mudado. Aí nós falávamos sobre as crianças, sobre nossos filhos. A prioridade era tirar carta, fazer 18 anos. Hoje tem Uber, é uma inovação, o mercado movimentou. Eu quero comer uma comida diferente, um lanche, eu vou ter que ir até o local. Não, cara, hoje o iFood tá aí para isso e tal. E aí nós vamos mergulhando um pouquinho sobre inovação. Fala um pouquinho do seu repertório, depois eu quero que a Tati fale um pouquinho que as finanças parece que nunca ia mudar, mas também mudou, tá digital. Eu nunca imaginava que a finança chegaria tão digitalmente da forma que é. Da gente fazer aquelas fotinhas do rosto ridículo pra gente autenticar. E mudou a forma de fazer negócio. Mas me fala um pouquinho aí do seu repertório, Mota. Como era a empresa, o que você tem contribuído. Me conta esse episódio da gringa. Que eu construí a minha carreira, uma boa parte da minha carreira eu construí na indústria, né? Que é uma siderúrgica, uma empresa que eu tenho o maior orgulho, genuinamente nacional, uma empresa nacional, que é o Grupo Gerdau. Mas foi na Netshoes onde eu conheci o varejo, que é onde nós estamos hoje. E que se não tiver as manhas, não entra não, né? Não tem essa trend se não tiver as manhas, não entra não. A Netshoes, ela é um armênio
maluco lá na época inventou de vender calçados pela internet, né? E aí quando você traz aí a mudança do comportamento das pessoas... E um ponto e vírgula na Netshoes, os caras são líderes, né, em vários fatores, logística, e-commerce, os caras são visionários, né? Sim, ela é uma referência bastante importante, foi um divisor, assim, de água, em relação a alguns movimentos feitos digitalmente, no comportamento de como as pessoas compravam, né, esse tipo de produto. Em 2013, eu resolvo sair desse mercado mais conservador, mais quadradinho, e chego ali na Netshoes, onde esse armênio, eu chego em 2013, já existia, em 2000 nasceu a Netshoes, e a Netshoes foi o primeiro e-commerce esportivo que chegou ao número de 50 milhões de usuários únicos. Foi o maior e-commerce esportivo do mundo, chegou durante um tempo, né, ficar ali na posição do principal do mundo, onde vendia todos os artigos esportivos, você encontrava ali. E aí, a Netshoes ela começou a ter uma relevância muito importante no Brasil, e ela foi para a Argentina, inclusive. Então, ela vai para a Argentina, ela também abre um e-commerce lá. Hoje a Netshoes ela foi adquirida pelo Magazine Luiza, o grupo Magalu, e foi um momento muito importante do varejo. Foi um momento onde eu entendi essa mudança de comportamento, foi um momento que eu entendi a compra de forma digital, foi onde eu confiei comprar de forma digital, eu não comprava nada digital. Conservador. Depois que eu trabalhei lá, eu nunca mais comprei calçados fisicamente, né? Eu aprendi como comprar calçado pela internet, por exemplo. Imagina, uma coisa que você precisa colocar no pé e precisa experimentar, né? E a velocidade do varejo e entender que as pessoas... eu me recordo, isso já tem algum tempo, não tem problema eu falar, já passei por lá também, mas eram mais de 70 mil pedidos por dia expedidos, né? Foi uma experiência... Isso naquele momento que estava chegando timidamente. Naquele momento. Caramba! Época de Black Friday chegou ao número de 70, 80 mil pedidos por dia. Hoje deve ser algo muito maior. Isso em 2015, 2016, né? A época de Black Friday, que era o momento mais importante ali da empresa. E ali eu entendi o que era o varejo, eu participei desse movimento no mercado digital, comprar pela internet, na palma da mão, e aí eu aprendi vários modelos de negócios que também foi muito importante para minha carreira, é onde eu entendo um pouco ali do mundo B2B, né, e que eu trago isso até hoje, a venda, a prospecção, foi extremamente importante. E teve um momento que a gente foi ali o ponto focal quando a gente instalou a unidade na Argentina, então os argentinos, os hermanos vieram para entender como é que funcionava o B2B, como é que poderia trabalhar também a venda pela internet, aquela coisa toda. Foi muito importante, foi um momento extremamente importante. Foram duas empresas muito importantes na minha vida. O Grupo Gerdau, que é uma siderúrgica, mais indústria, e a Netshoes, que é o varejo puro, digital, frenético. Isso me deu uma bagagem bastante... Dois extremos, né? Totalmente. Que legal, totalmente. Cara. Isso me deu uma bagagem bastante importante para chegar onde eu cheguei hoje. E eu, nas duas empresas, eu trago experiências que eu uso até hoje, assim, sinceramente. E ainda assim, na indústria, você você exercia a liderança, pessoas ou nada? Não, eu fui exercer a liderança, eu tive o contato com gestão de pessoas na Netshoes. Na indústria, eu ajudava as filiais, né? A Gerdau, ela me ajudou a conhecer o Brasil, eu tive que melhorar as aulas de geografia que eu faltava, é uma empresa que abrange todo o território nacional, então eu entendi a importância do aço na vida, né? Existe um vídeo de uma indústria de aço que fala: o mundo é feito de aço. Quando começa esse vídeo, que é da Uzi Minas, tal, ele fala isso, e é verdade, em tudo tem aço, em tudo. Aqui olhando pra Tati, no ilhós da roupa dela, no relógio, na aliança, tudo tem aço, tudo tem aço. Então, lá é um modelo de indústria, é aço, é um commodity, a venda B2B, né? E aí eu vou pra Netshoes, onde é completamente diferente, é a pessoa física, é a venda individualmente para cada pessoa, e que também foi uma empresa também de sucesso, né? Então, isso me deu uma bagagem bastante importante para chegar onde eu cheguei.
Que legal. Eu quero entrar sobre, para a gente mergulhar um pouco mais sobre inovação, e eu já vou passar a palavra para a Tati. Você enxerga hoje quem é a Netshoes foi super descolada para aquele momento. Eu acredito Total. Que a pandemia acelerou muitas coisas. Meu pai não era um cara digital, não era um cara conectado, é um cara que confiou e é um cara que gostou de comprar, não faz mais negócio de outra forma, é mais ágil, né? Que tem o comportamento do consumidor. Eu vi esse vídeo esses dias que nós éramos impactados com o jornal. Aí eu crio talvez a necessidade, eu preciso de uma geladeira, eu vou até a loja para ver o preço. Depois, de fato, criei aquele desejo e eu tenho a ação de fazer a compra. Cara, a inovação, o mundo digital tirou algumas etapas do processo. Eu tô com um celular, curti, gostei, comprei. Cara, o movimento tá muito menor. Como é que você enxerga hoje, olhando assim pro e-commerce, que foi a frente que você estava? Como é que você olha para a indústria e o varejo hoje, na onde nós estamos inseridos? Como é que você olha a inovação? Você acha que ela é relevante? Você acha que ela aconteceu numa velocidade gigante? E você acha que ela de tudo que nós falamos, você acha que ela é necessária? Eu tenho certeza que sim. Mas, de novo, né? A essência não muda. Você quer comprar, eu quero vender. Até onde a inovação faz sentido, eu acho que faz. Até onde a inovação é um risco pra gente? Será que vai mudar? Nós vamos negociar só digitalmente? Não vai mais existir esse tete a tete? Enfim, o que você gosta, o que você acha relevante, o que você já trouxe aí de inovação pro mundo de hoje que nós estamos vivendo. E depois a gente pode falar no ramo alimentício. Hoje nós temos clube de compras, diferente do mercado, falando sobre experiência, enfim. Bati aqui, eles vão dar uma bronca aqui, que eu fiz um barulhinho. É relevante, eu acho que sobre a época, aconteceu quando tinha que acontecer. Meu pai, talvez eu possa dizer que hoje meu pai, por livre e espontânea pressão, ele tem que utilizar a tecnologia para comprar. Espontânea pressão é boa. Eu e a Tati, eu vou falar pela Tati sim, porque se ela falar que não é mentira, nós compramos numa época que se vendia commodity, né? Nós íamos no mercado para comprar, fazer a feira, né? Que alguns falavam na época. Então a gente precisava comprar o arroz, precisava comprar o feijão. São as necessidades primárias ali até, né? O alimento de todos os dias. A gente comprava o que a gente precisava para sobreviver, para viver e sobreviver. Ao longo do tempo, o meu entendimento é que, com o aumento do capitalismo, óbvio, esse tipo de compra... O mercado começou a oferecer, além da possibilidade de você adquirir o produto, experiência. E isso começou de uma forma discreta, e hoje as pessoas não compram mais simplesmente pela necessidade. Elas compram pela necessidade, existe a questão da facilidade de comprar isso cada vez mais rápido, cada vez com mais opções. Mas o que eu percebo que o mercado tem feito, o movimento que ele tem feito lá fora, isso já está muito forte, pode parecer piega aqui, hoje as marcas, a indústria, ela não consegue vender só um produto, ela tem que contar uma história para vender um produto. Fato. Naquela época, nós comprávamos o arroz, porque basicamente existia 1, 2 indústrias que, né, produzia o arroz, o óleo. Hoje eu tenho uma infinidade de tipo de óleo, e aí eu tenho uma nutróloga, um nutricionista que vai falar do óleo do girassol, aí vai falar, aí tem o doce saudável. Com isso, eu tenho que começar a contar uma história para vender. Eu não posso simplesmente colocar o produto na prateleira e dizer que aquilo faz bem para a tua saúde. E aí, onde entram uma série de oportunidades. Se você pergunta se isso é bom, é muito bom, porque faz a gente entender, faz a gente ler, faz a gente estudar, né? O mercado te obriga, né, a isso. Se você me perguntar se a intensidade como isso acontece é positivo, aí eu acho que é uma outra história, né? Aí nós entraríamos em outro... A gente está tendo acesso a muito mais coisas do que nós precisamos, e se tirar isso também, a gente começa a achar que a gente não tem opções, né? Então, por exemplo, eu lembro no movimento da Netshoes naquela época, você compra o que você não precisa, porque o que você quer comprar tá ali na sua mão, só que você começa a ver coisas, o retarget, né? Peraí, você comprou tênis? Mas se você quer comprar um tênis, você precisa de meia.
Cara, você tá comprando um tênis, eu tô tendo a informação, já acontecia em 2010, 2013, né? A Netshoes já fazia isso. Você comprou um tênis de corrida. Se você comprou um tênis de corrida, você precisa de um squeeze para beber água, você precisa de uma camiseta que tem uma tecnologia para transpiração. Isso é feito de uma forma frenética no mercado hoje. E aí, hoje, o que nós encontramos não são empresas e indústrias que vendem produtos. Nós encontramos equipes CRM que começam a controlar os dados e ter informações e coletar informações para oferecer o produto certo para a pessoa certa. É esse o caminho do mercado de consumo, né, do varejo alimentar, por exemplo. O Thiago precisa de vinho? Ele precisa, porque na última compra eu identifiquei que ele comprou queijo, ele comprou produtos que faz sentido com o vinho, e eu já tive informação de que ele comprou vinho da última vez. Então eu vou te bombardear de informação que você precisa comprar vinho. E as ofertas começam a ser mais individuais, né? Começa. A partir do momento que eu tenho os dados. Personaliza, né? É isso, né? Quando você fala, veio no momento certo, essa customização, essa personalização, a empresa que o e-commerce, a loja física, a indústria que não pensar nisso hoje e colocar simplesmente o produto na prateleira, não vende, por melhor que ele seja. Concordo. Ô Tati, e falando um pouco do seu repertório, né? Quando a gente olha assim, você tem muita propriedade, né? O Motto, ele veio da indústria, depois foi pro varejo, e você tem muita propriedade no sentido de finanças, faz parte também do seu repertório. E é engraçado quando a gente olha sobre finanças, sobre banco, talvez era o último da fila que eu imaginasse que ia digitalizar. E no seu ponto de vista, o que você, não sei se você concorda com a fala do Motto, eu concordo, nós estamos vendendo experiência e personalizando cada vez mais com os dados que nós temos. Como é que você vê esse movimento de inovação no varejo? No varejo financeiro. No varejo financeiro, depois a gente pode pegar um gancho para falar no varejo como um todo. O varejo financeiro é engraçado da gente olhar para ele, né? Porque talvez... assim, o banco, ele tinha uma situação que era a seguinte, a gente tinha, na minha visão, foi um pouco antes e depois da pandemia, né? Antes da pandemia, a gente tinha uma turma, um pessoal um pouco mais idoso, um pessoal que precisava do boleto autenticado pelo caixa. Lembro. Né? Então, assim, isso era uma coisa que precisava muito. E a gente ainda tem isso. Eu lembro que até isso foi uma discussão, assim, um pouco minha com um amigo, num bate-papo de mesa, assim, de almoço, porque ele entendia que tinha que virar a chave. Né? Vamos digitalizar, vamos fazer tudo muito virtual, no sentido dos caixas. A gente ainda está falando de caixa eletrônico, a gente nem está falando muito de celular, né? Não na pré-pandemia, mas assim, quando veio a pandemia, todo mundo teve que se adaptar, não teve jeito. Apesar dos bancos não fecharem, na maioria das cidades, teve uma ou outra que fechou, e trabalhar com plano de contingência, né, 50% da equipe, 50% fora e tudo mais, isso acelerou muito o processo. Quem trabalhava com banco digital eram os jovens, né, eles que trabalhavam com banco digital, esse tipo de coisa. Não sei se eu estou falando besteira, mas no começo, as pessoas que detinham um pouco mais de dinheiro precisavam da figura física do gerente, porque se desse tivesse algum problema, eu preciso falar com alguém. Eu sei o cara que está cuidando do meu dinheiro. Eu sei o cara que está cuidando do meu dinheiro, né? E depois disso, a gente vê... Depois veio tudo digitalizado. Então, assim, a gente vê muitos escritórios de finanças que não são mais seletistas, as pessoas lá são CNPJs, os MEIs que trabalham lá prestando contas, são pessoas certificadas e super gabaritadas para investir o seu dinheiro, para gerirem a sua carteira de dinheiro, e é tudo
pela internet. Então, assim, você abre a sua conta pelo telefone, você põe a sua carinha lá, horrorosa naquele negócio. Aproxima, mais um pouquinho, não deu certo, de novo. Então, assim, toda essa análise, tanto de crédito como de fazer análise da tua carteira, de fazer proposta. O gerente entra em contato com você raramente para falar e põe lá no celular a sua aprovação para você dar um check e esse dinheiro ser aplicado. Então, assim, essa dependência de falar com o gerente diminuiu muito, né? Diminuiu muito. Mas existe um processo de venda ativa. Então, o papel do gerente, ele ficou muito de contatar para a venda desses produtos financeiros que a gente trabalha e tudo mais. Então, assim, mas no sentido de contar, as pessoas estão muito mais independentes, né? Antes, para emitir boleto, a gente tinha 500 anos atrás, né? Um borderô que tinha que levar, daí tinha que fazer a baixa do boleto e tudo mais. Hoje, nos bancos digitais, a pessoa emite o boleto e assim, tem até tal data. Não pagou, baixa aquele boleto, emite outro, entendeu? Se ela não der nenhuma instrução de protesto. Então, tá tudo muito mais fácil, muito mais rápido. E as pessoas confiam mais no mundo digital, que antes, na parte financeira, na minha visão, não confiavam. Eu vou colocar minha senha aí, vão ter acesso, alguém vai hackear? E acontece. Mas acontece num número muito menor e os bancos estão muito preparados para isso, né? Tanto para suprir essa situação, caso realmente haja, como também para rastrear em caso de fraude contrária, da pessoa estar acusando que aconteceu alguma coisa e não aconteceu. Então, assim, há perigo, mas as empresas também fazem todo o monitoramento disso e devolvem o dinheiro e tudo mais, o montante, esse tipo de coisa. Então, assim, está muito mais seguro. As coisas são criptografadas, então existe uma segurança. Camada de segurança. Lógico que a gente não pode abusar, né, de colocar o cartão de crédito em tudo quanto é site, né, mas assim, hoje está muito diferente, as coisas estão muito mais evoluídas, muito mais virtuais e muito mais fácil, porque em banco pagar conta absurdo, né, e que a gente ainda tem uma turminha, né, que faz isso. Mas é um pessoal um pouco mais velho. Aí entrou um old school. Os anteriores. Mas que legal. Eu também vejo uma movimentação do varejo no sentido de inovação, concordo com vocês. Eu vejo um movimento de inovação necessária, né? Onde a gente fala sobre experiências. Então, falando por mim enquanto cliente, eu sou um cara que gosta de experiência. Eu sou um cara que... o produto eu sei qual é a característica dele, né? Mas aí quando você chega numa loja, além da característica, que eu já sei que essa garrafa é de plástico, chega lá, o cara me mostra todas as opções e mexe com todos os sentimentos, no sentido de sinestésico, no sentido de cheiros, olfatos. Cara, tem muitas experiências legais. E quando a galera diz que fala assim, as lojas físicas não vão existir, eu não acho que isso é uma verdade. Eu acho que as lojas físicas vai mudar a forma de fazer negócio. Vai ser centros de experiência. Então você vai lá, você vai experimentar, vai ter a TV ligada, vai ter o som ligado, a poltrona, para que seja imersivo e você se coloque nesse lugar, imagine isso na sua casa. Então vai ser muito bacana. Eu vejo um movimento nesse sentido de inovação do varejo, eu vejo um movimento super, super legal. E eu acho que é super favorável quando isso acontece, porque as empresas virtuais, né, as que têm essa venda pela internet, elas investem muito, por exemplo, no timing dessa compra, da experiência da pessoa em pagar isso rápido, não ser complicado, esse tipo de coisa, né? E as experiências na compra pela internet estão sendo cada vez melhores, as empresas estão se aperfeiçoando, as entregas estão sendo muito mais rápidas, o pagamento está muito mais rápido, né? Isso, na verdade, as lojas físicas, no meu ver, se não elevarem o padrão de atendimento, elas não vão, e isso é favorável, não sobrevivem. É verdade. Então, a experiência tem que ser muito melhor para que a pessoa deixe de estar na casa dela e comprar pela internet para se ir até o lugar. Fato. Né? Então, assim, aí tem o lado bom, ou ela não aguenta, né? Ou ela melhora muito.
e aí ela blinda aquele cliente. Então, assim, na minha visão, isso é super favorável. Porque para nos tirar de casa para ir em algum lugar, já que a gente tem tudo no telefone ou no notebook, no computador, tem que ser muito legal, tem que ser muito bom. Então, isso eleva o padrão do atendimento das lojas, entende? Não está bem assim ainda, mas eu espero que chegue lá. Não, eu acho que caminhamos, mas eu acredito nisso. Então, para de fato me tirar do ar-condicionado, me tirar do Netflix que eu tô assistindo, sendo que eu posso comprar um item aqui, eu posso comprar na palma da mão, no conforto de casa ou lá, então... Seguro. Seguro, sim. Então, de fato, nós teremos que caminhar para que essas lojas sejam centro, de fato, de experiência. Caminhando pro final, para a gente amarrar tudo o que nós falamos, hoje todos nós aqui estamos no varejo alimentar. Como é a inovação no ponto de vista de vocês, no sentido no varejo alimentar? A forma de comprar arroz e feijão, de fato, nós falávamos há pouco, nós comprávamos por necessidade, tinha 1, 2 marcas e tal. Como é que vai ser, olhando para a inovação, o varejo alimentar? É possível? Eu vejo alguns movimentos no sentido de clube, no sentido de digital, de estar presente no e-commerce, coisa que não existia há pouquíssimo tempo atrás, não existia como eu comprar o arroz pelo e-commerce. Hoje já tem, então eu enxergo isso como inovação. Mas nós falávamos de experiência, nós falávamos o que me motiva a me tirar da cama. Como é que você vê, Mota, como é que você vê, Tati, a inovação no varejo alimentar? Quer falar? Não, vai que eu... Varejo, eu entendo hoje, talvez os fast foods, eles têm saído na frente nesse sentido. Quando você olha o varejo alimentar, que é os itens para sua casa, pelo menos, eu não vejo tanta coisa diferente, tá? Tem algumas empresas que se especializaram, como, por exemplo, em hortifruti, então empresas do varejo alimentar voltado para o FLV que a gente fala, né? Frutas, verduras e legumes, onde tem uma experiência diferente de como, né? Eu não preciso levar um legume ou uma verdura de um tamanho grande que depois eu vou desperdiçar aquilo ali. Então, já vem cortada, em alguns lugares ali te oferece ali até para você provar o quão fresca que tá a fruta, que tá a verdura. Eu acho que algumas têm esse movimento. O que eu tenho percebido de varejo alimentar é as conveniências, os express, as lojas menores, onde você consegue, de uma forma muito rápida, eu tô falando de ponto físico, sim, tá? Onde, de uma forma muito rápida, você consegue entrar, pegar o que você quer e, por vezes, até não ter nenhuma frição ali de pagamento, né? Você consegue usar ali um autosserviço, alguma coisa assim. Por quê? Porque aquela coisa é grande, aquela coisa que você para teu carro, não tem um lugar para estacionar, um tumulto de gente. Isso cada vez mais tá diminuindo. Então eu acho que é inovador a forma mais prática, mais customizada, mais ágil de oferecer o produto para o consumidor final. Mas eu não vejo ainda, a gente vê algumas coisas lá fora que eu não vejo, por exemplo, eu gostaria de entrar num mercado e sair sem precisar passar no caixa. Eu gostaria de fazer isso. Isso já é muito Acho comum. que a Amazon faz esse movimento. É muito comum lá fora. Isso é muito comum. E aí a gente sabe por diversos motivos, né? Algumas coisas, quando a gente fala de inovação, a gente começa a ir para o lado logístico, né? Um país continental como o Brasil tem uma dificuldade muito grande de você comprar agora e receber dentro de horas. Quando eu estou falando de varejo alimentar, eu não quero 2, 3 dias para receber. Eu quero receber imediatamente. Eu quero para o almoço. Cada vez mais a gente percebe que tem modelos, né? Ali perto da minha casa, em São Paulo, tem um mercado chamado Mambo, que ele tem, parece aquela tok-tok, que chama aquela da Índia, aquelas motinhas, já tuk-tuk. E tem umas motos dessas, assim, exclusivas, diferentes. Quer dizer, não são mais os furgões, os caminhões. Aí você pensa, por que ele está colocando, né, algo pequeno? De repente eu posso pedir meu pão, eu posso pedir uma água, um refrigerante, uma coisa rápida que ele vai me levar.
Eu acho que a logística é algo que tem muito espaço para inovar, pensando no Brasil. Do ponto de vista de alimento, não sei te dizer. A Tati aí, talvez a Tati aí com as andanças dela pode trazer alguma coisa para corroborar com isso em relação a alimento, efetivamente, coisas, né, inovadoras. Mas eu acho que a logística e a forma de pagamento tem um espaço muito grande para inovar. Tem muita coisa acontecendo, sim, mas eu ainda acho que o nível de serviço, a experiência, a customização, eu acho que tem um espaço muito grande, mas que a gente ainda não está tão maduro nisso. Eu não acredito. Estamos chegando nesse meio. Eu estou falando de uma forma geral no Brasil, de A a Z do que tem de opções. Agora, por que eu falei do fast food? Porque eu acho que o fast food, ele já oferece isso de uma forma mais rápida e de uma forma mais prática, com custo-benefício bom, né? A comida já pronta, né? Eu acho que temos alguns modelos aí, a iFood é um exemplo disparado de soluções que você resolve ali em questão de minutos, né? Então, desde a logística, da entrega, do frescor da comida, de você escolher a comida pronta, isso eu acho que nos últimos anos vem inovando cada vez mais e vem melhorando cada vez mais. Quando você fala de compra de casa, né, do sabão, do detergente para lavar roupa, o FLV, fruta, verduras e legumes, isso eu ainda acho que não está tão maduro. A gente precisa, até por conta das dificuldades que existe, né? Logística, de manipulação desses alimentos. É um desafio, mas que o mercado, eu não tenho dúvida que quanto menos esperar aí, a gente deve ter algumas coisas bem diferentes aí, algumas soluções importantes nesse sentido. Não, eu gosto da sua colocação, concordo. O iFood disparadamente resolveu muitos problemas. A gente fala sobre aplicativo, as preferências, a geração. Então é uma galera nova trazendo ideias novas. Gosto também de algum movimento que nós temos, que já temos efetivamente em grande escala, quando a gente também fala de clube de compras, que a gente começa a trazer experiências, começa a trazer mais vantagens, a gente começa a personalizar mais as ofertas. Então eu acredito sim que nós estamos num caminho assertivo. Clube de compras eu entendo como algo inovador aqui no Brasil. Aqui no Brasil é inovador, né? Hoje, a pessoa que gosta de vinho, por exemplo, ela entra para um clube e ela recebe periodicamente vinhos da sua preferência. Isso é um clube, né? É um clube. Existe o primeiro do varejo alimentar, que é o Sam's Club, que é onde você vai se deparar ali com produtos exclusivos, produtos que talvez você não encontrasse em qualquer outro varejo convencional, produtos que você encontraria apenas lá fora e que você se sente pertencente, né? Tem um propósito, né? O clube de compra, ele oferece um propósito para o consumidor. E a partir do momento que o consumidor se identifica com aquele clube de compra, ele quer pertencer ao clube de compra. Aquele grupo, né? Se eu gosto de vinho e eu converso de vinho com o Thiago, eu quero entrar no clube do vinho. Se existem produtos em comum que o Thiago compra e ele falou comigo naquele clube de compras, no Sam's Club, por exemplo, eu quero estar naquele clube de compras. Porque lá eu vou encontrar produtos que faz sentido para mim. E é importante que esses clubes cada vez mais consigam personalizar, né? E oferecer nível de serviço. É nessa linha os clubes. É o que eu te falei um pouco atrás sobre oferecer commodity, né? Já não dá mais, cada vez mais. A solução do varejo alimentar é oferecer solução, experiência, customização, para você se sentir de fato exclusivo, pertencente. Sim. Exatamente. E fizeram muito bem feita essa lição de casa, que bateram 3 milhões de sócios no Brasil. Sim. Muito bem feito. Ô, Tati, e aí, pra gente afunilar pro nosso fim, inovação no varejo alimentício. E aí a gente fala, dentre os exemplos que o Mota trouxe, existe inovação, no seu ponto de vista, existe inovação no varejo alimentar? Então aí a gente volta
Clube de Compras, o Drive, o Mac, eu acho que eles fazem bem feito, o iFood. Você vê um movimento de fato para uma melhoria, para a experiência, mesmo quando falamos sobre alimento, hoje o varejo está pensando na experiência além do alimento? Não tenho dúvida, assim, que essa parte de... eu acho que toda a inovação, ela traz o benefício principalmente no mundo virtual, que é isso que a gente... hoje em dia, né, tá muito na parte da internet, é da personalização da experiência. Eu acho que isso é o grande pulo do gato, sabe? A grande sacada, assim, né? A grande sacada. Eu sou por exemplo, eu o tempo todo estou consumindo através da plataforma, por exemplo, do iFood, esse tipo de coisa. Então, eles sabem a hora que eu como, né, aproximadamente os horários que eu peço comida. Então, eles já trazem uma oferta, já trazem as ofertas dos restaurantes que eu costumo pedir, do perfil do restaurante que eu costumo pedir. Então, assim, isso é muito fácil porque ele facilita a nossa vida. Lembra aquela vida da logística que o Mota também participou, nesse momento que a esposa dele foi buscar uma experiência maravilhosa, que ele também fez essa parte. Então, isso facilita para todas as pessoas profissionais de todos os ramos em termos de inovação. A empresa facilita, né? Tem um contraponto que você acaba ficando sempre naquela situação? Sim, a gente vai ter que buscar experiência fora, no sentido de ter novas novidades, esse tipo de coisa, porque o mundo virtual está trazendo exatamente o que a gente é para a gente mesmo. Então, eu acho que isso é uma inovação, é muito legal. O que me preocupa desse mundo virtual é que cada vez menos a gente tem saído para fazer as coisas. Então, a gente está cada vez mais ficando em casa e... Cada vez mais sedentários. Cada vez mais sedentários. Mas, assim, eu acho que é uma inovação enorme. Eu vejo esses clubes que o Mota comenta, eu vejo, por exemplo, o clube de moda, clube de produtos de beleza, de cosméticos, clube de hotel, é tão antigo, isso eu tinha, né? Quando eu era pequena tinha o clube do livro, hoje em dia não tem mais, eu acho. Então, assim, isso é muito legal porque você junta uma turma de pessoas que querem as mesmas coisas. O mesmo propósito, um grupo com o mesmo propósito. É um lugar onde eu tenho coisas novas, experiências, produtos do mundo inteiro, é isso que eu gosto? Então, tá bom, então eu quero fazer parte desse conjunto. Eu gosto de Clube do Whisky, que também é super antigo, eu pago por aquilo e faço parte daquele movimento. Então, eu acho isso muito interessante. E a questão da inovação é para todos os setores, né? Mas o alimentício, inclusive, traz muitas experiências, né? Hoje a gente tem muitos segmentos, né? O vegano... Verdade. A parte sustentável. E essa parte de inovação traz essas possibilidades que a gente tem de atender todos os públicos, que antigamente era muito fechado, era aquilo que a gente tinha. Era arroz, feijão, sabão em pó, óleo... Ou era aquilo ou era aquilo. Era aquilo. Então, assim... A gente agrega muito mais, né, com essa inovação de opiniões. E também sobe um pouco mais a régua. Porque como a gente está exposto, né, na mídia, que eu digo assim, na internet, as empresas precisam cada vez mais atender à exigência do público. A demanda, é verdade. Né? Até por ele participar do clube, ele entende, o nível de exigência dele aumenta do tipo, eu sou do clube do vinho, então eu preciso ver vinho, eu quero novidades sobre vinho. Eu sou do clube do varejo alimentar, então eu quero ver novidades. Isso aumenta. Na verdade, cada vez mais o mercado vai criando monstros. Né? Exato. É verdade. Isso, ela vende mais, só que o nível de exigência do consumidor, ele aumenta na mesma proporção que o mercado oferece experiências, né? Quando a gente vai num restaurante novo, né, você experimenta, é difícil baixar a régua. E o consumidor é muito nisso, né? A partir do momento que eu experimentei algo muito bom, tudo aquele ali vai ser o meu start da próxima experiência. Gente, eu acho que é isso. Nós falamos sobre etarismo, falamos sobre a bagagem de vocês, repertório, liderança, tendências no mundo varejista, empoderamento. Eu acho que é isso.
tem algo a dizer, algo que eu não trouxe, alguma reflexão? Acho que a gente ouviu pouco o Thiago, na verdade. Mas eu estou aqui, eu falei assim, eu estava até com as anotações, eu estou aqui na posição de ouvinte, isso é muito legal, você vai... É turbilhão de ideias, então o que vocês trazem é super legal, super válido, legítimo. Eu gosto disso, então, de novo, né, uma ideia embrionária que, saindo do papel e com o que vocês trazem aqui de repertório, para mim é muito válido, eu estou muito feliz no dia de hoje. Eu vou copiar um gancho que o Joel J, que é um cara que eu admiro, ele fala sobre alta performance, ele faz no podcast dele. Então, falando um pouco sobre o mix que trouxemos aqui, etarismo, inovação, empoderamento, para a galera nova e essa turma que está chegando no varejo, com essa vontade de liderar, com a vontade de ter esse primeiro contato com esse mundão complexo, ambíguo e por aí vai. Deixa uma mensagem para essa galera, o que você traz do seu repertório, enfim. Se todo mundo, o Joel fala muito nisso, né? Se você pudesse deixar uma mensagem no mundo, deixa aí uma mensagem para a galera, para a gente encerrar esse podcast bonito, elegante. Independente do que a gente falou, sobre idade, sobre momentos diferentes, sobre inovação, sobre tecnologia, eu acho que são pessoas que movem isso, né? São seres humanos, né? E falando um pouquinho da nossa regionalidade aqui do Brasil, né? Porque cada lugar do mundo tem um modelo. Eu acho que para essa galera nova, eu como pai de dois filhos, eu acho que é cada vez mais nós que colocamos, né? Que temos esses filhos e que formamos pessoas, colaboradores... criar valores. Valores atrelados ao respeito, à humildade. Pode parecer um pouco, moralista, mas essa coisa muito mediática, essa coisa em grandes volumes, muito intenso. Quando você tem valores, quando você é pautado por esses valores, por princípios, por respeito, você consegue ponderar isso. Então... se eu soltar meu filho hoje, o mais velho, ele vai com tudo. E esse ir com tudo pode prejudicá-lo demais. Então, o que eu tento passar para ele é a ponderação das coisas, é a sensatez. E eu acho que eu passo isso através de valores, né? O que é importante, o respeito, o limite. O teu começa a partir dessa linha onde começa o do coleguinha. Eu acho que essa é a mensagem, assim, de uma forma geral, né? Para todos, né? Não é só a idade, não, pro mais novo, né? Aliás, eu acho que com a minha idade a gente consegue praticar isso cada vez mais. Eu repostei a filha da Fernanda Montenegro falando sobre como a idade faz bem pra gente, né? Da experiência. Fato. De ter mais calma, de ouvir mais as coisas, de respeitar e entender... as pessoas gostam tanto de colocar em evidência as palavras, né? Na moda, empatia, mas o quanto você pratica essa empatia? O quanto você se coloca? Até porque eu acho que você não consegue se colocar no lugar do outro, mas você consegue respeitar o outro, sabe? Isso já é um grande passo, né? Então eu acho que o respeito, valores, eu acho que com isso a gente consegue aí construir alguma coisa melhor, lá, um mundo melhor, né? Sem utopia, mas se cada um fizer um pouquinho ali, eu acho que a gente chega num lugar legal. Lindo e autêntico. Obrigado a sua presença. Obrigado de você aceitar essa brincadeira. Estou muito feliz, de verdade, e feliz autêntico. Nós que ficamos. De você estar aqui. Tati, e aí, como você encerra o seu? Obrigado do tempo de vocês. Obrigado você estar aqui. Deixa uma mensagem para que ele seja atemporal, né? Depois que a gente sobe esse vídeo, ele fica meio que atemporal, né? Eu vou falar uma frase que era a frase que um presidente do banco onde eu trabalhava falava. Essa frase não é dele, mas ele usava muito. E que essa frase fez muito sentido na minha vida. Até a gente já fez algumas dinâmicas com a nossa BP lá na empresa onde a gente trabalha, que ela... falou um pouco sobre isso, e que eu acho essa frase muito importante para essa juventude, né? Que suas atitudes falam tão alto que eu não consigo te ouvir. Então, quando você tem
assim, a gente tem que ter calma, a gente tem que pensar, a gente não pode deixar a emoção falar mais alto. Então, assim, isso é muito importante, porque às vezes a gente ecoa uma coisa, a gente colhe aquilo e depois a gente se arrepende, porque foi na emoção. A gente toma muita decisão na emoção. E ninguém aqui é expert, não. A gente continua batendo cabeça. Mas é que a gente bateu tanto a cabeça que hoje a gente escolhe aonde a gente vai bater a cabeça. Você falava sobre a verdade, né? A gente escolhe nossas batalhas, Escolher né? É o as famoso batalhas. 3 segundos do coach, né? Respira, talvez Sim. teria outra atitude. Escolher batalhas. Porque, assim, a gente é muito barulhento quando a gente é mais novo, deixa a emoção falar muito. E o pior de tudo não é isso. O pior é a intensidade do barulho aqui dentro. A gente sofre muito com as coisas quando a gente é muito novo. Não que eu sou muito velha, mas assim, você começa a ponderar um pouquinho. Você vai sofrer com... Isso aqui vale a pena sofrer? É mais ou menos assim, entendeu? Então, essa frase para mim é muito importante. Essa frase eu levei para minha vida, que é: as atitudes falam tão alto que eu não consigo te ouvir. E isso eu seguro muito, observo mais, esse tipo de coisa. Toda vez que eu falo mais do que eu observo, eu me dou mal. É fato comprovado. Então, eu preciso me segurar. É isso. Lindo, lindo e anotado. Tati? Eu adoro essa frase da Tati, eu já ouvi ela falar essa frase. Eu Mas gosto muito é verdade, é legítimo, né? É verdade. Tati, obrigado pelo convite. Obrigado de aceitar essa brincadeira. Estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Eu acho que é isso. Acho que foi um bate-papo super válido, legal. Tivemos muita troca aqui, alguns insights. Então, eu quero agradecer demais de vocês estarem aqui. E eu espero a gente se encontrar novamente aqui, ou em outros lugares, em outra gravação, em outro momento, falando sobre outros temas. Porque, do repertório de vocês tem muitas coisas aí pra gente tirar. Obrigado. Obrigada, tia. Obrigado. Gente, cadê? Aqui. Então, até a próxima. Obrigado você que assistiu até o final. Então, esse aí foi o podcast com o Mota, com a Tati. Então, Vendas e Conexões, mais um aí pra conta. Até a próxima. Valeu!